Quando buscamos expandir a própria consciência, nos deparamos com a necessidade de também limpar, fortalecer e curar a estrutura que sustenta essa consciência. Porque uma estrutura enfraquecida ou saturada pelo ruído do mundo simplesmente não suporta a voltagem de uma vida próspera. Hoje, nós não vamos apenas falar sobre como cuidar dessa estrutura. Hoje nós vamos olhar para ela para compreender o que ela verdadeiramente é. Fomos ensinados por séculos a cultivar uma espiritualidade de fuga. Fomos convencidos de que o corpo físico é uma prisão e um castigo. Uma matéria inferior e suja da qual a alma precisaria se libertar para tocar a luz divina. E essa é a maior ilusão que já nos venderam. Quando você olha para a arquitetura da criação através do espelho da sabedoria ancestral e da neurociência de ponta, uma verdade arrebatadora se revela. A matéria não é o oposto do espírito. A matéria é o adensamento da própria luz. Este reino que a Cabala chama de Malkuth não é um dejeto. Ele é o ponto máximo de concentração da luz divina. O ser humano, criado à imagem e semelhança do absoluto, que aqui chamaremos de luz primordial para não entrar na seara de nenhuma vertente religiosa, não é uma metáfora poética vaga, é uma descrição exata de engenharia biológica e da física quântica. O seu corpo é a tecnologia da mais alta precisão do cosmos. É o único lugar onde a consciência abstrata ganha a capacidade de sentir, criar, amar e moldar a realidade. Quando a neurociência estuda o cérebro humano e quando a Cabala estuda a árvore da vida, ambas estão descrevendo rigorosamente o mesmo fenômeno sob linguagens diferentes. O processo pelo qual o invisível ganha massa, o pensamento ganha biologia e o espírito se torna forma. A autoconsciência nada mais é do que a expansão do seu cérebro e do seu corpo para sustentar frequências mais altas, seja de saberes, de realidade ou de luz. E quanto mais beleza, harmonia e ordem você é capaz de manifestar nesta matéria densa a que chamamos corpo físico, mais próximo você está do coração da fonte criadora, por espelhamento. Neste vídeo, nós vamos desatar os nós entre o cérebro físico e a estrutura espiritual do universo. Vamos compreender como a luz navega pelos seus neurônios, como os espaços vazios da sua biologia são os portais da intenção e como você pode transformar o seu corpo na antena perfeita de manifestação de prosperidade e beleza. E a beleza aqui não é vista pelos parâmetros mundanos de estética ou ostentação. É a beleza da autoconsciência que cria a própria realidade. E para compreender como essa realidade é desenhada na matéria, basta olhar para a arquitetura do pilar central da árvore da vida. Um circuito contínuo de condução que opera dentro de você. No topo deste eixo está Keter, a coroa, a intenção pura, o potencial ainda abstrato e intocado. Na base está Malkuth, o
reino. A sua biologia, o seu corpo físico, o chão sob os seus pés. Mas a semente da coroa só ganha vida no plano físico porque existe um centro condutor entre elas. Esse centro é Tiferet, a beleza, o sol, a autoconsciência. Neurobiologicamente, Tiferet é o instante em que o córtex pré-frontal assume o lugar do observador. É o ponto de equilíbrio onde você deixa de apenas reagir ao mundo e passa a intencionar sobre ele. Quando a autoconsciência acorda em Tiferet, ela atravessa a barreira das dúvidas reativas e alcança Yesod, o fundamento, a sua matriz inconsciente, o seu sistema de ativação reticular. Ela limpa o filtro das memórias automáticas e envia um novo comando direto para a química do seu corpo em Malkut. É este eixo integrado que realiza o antigo axioma de que a coroa está no reino e o reino está na coroa. O potencial puro de Keter só se torna real quando deságua na biologia de Malkut. E o corpo em Malkut deixa de ser uma prisão quando é guiado pela autoconsciência de Tiferet. Cada átomo de carbono que estrutura seus tecidos, cada traço de ferro que tinge seu sangue, foi forjado no núcleo de estrelas moribundas, sob pressões e temperaturas colossais, bilhões de anos atrás. Nós não somos espectadores do universo, somos o próprio universo condensado. Os 4 elementos clássicos que estruturam a matéria do mundo físico, o fogo do impulso, a água da emoção, o ar da mente e a terra da forma, não são categorias abstratas. Eles são a constituição de Malkut e a substância exata do seu organismo. O reino material onde você pisa e o corpo com o qual você caminha compartilham a mesma identidade elementar. Mas essa matéria não está disposta ao acaso. A árvore da vida é o mapa geométrico dessa criação. Ela desenha a arquitetura através da qual a luz primordial se adensa até se tornar manifesta. E a grande chave do ensinamento cabalístico é que o ser humano não é uma criatura à parte observando esse mapa. É a própria árvore. O macrocosmo do universo e o microcosmo do corpo humano compartilham a mesma anatomia funcional. É aqui que a trajetória nos força a uma pergunta fundamental. Por que a matéria precisa ser organizada com tamanho apuro geométrico? A resposta não reside na densidade do que é visível, mas no que habita entre as coisas. Quando a neurociência investiga a menor unidade da comunicação cerebral, ela encontra o hiato, a fenda sináptica. As células nervosas não se fundem ou se tocam. O salto do sinal, a transmissão da informação, a emergência do pensamento ocorrem no espaço impreenchido, no vazio entre 2 pontos. A sinapse é um sinal eletroquímico no vazio entre 2 neurônios. E é aqui que a arquitetura do cosmos revela o seu maior segredo. Na Cabala, antes das esferas, das formas ou da primeira vibração da matéria, existe o Ayin, a existência negativa. Mas esse vazio não é ausência, é a generosidade do espaço.
para que o universo não fosse apenas uma extensão cega e sufocante da perfeição, a luz primordial precisou recuar. Ela abriu uma fenda no infinito, um hiato intencional entre o Criador e a criatura. Esse espaço negativo é a distância sagrada que nos concede existência própria. Sem ele, seríamos meros espectadores anulados pelo excesso de brilho, incapazes de desejar, de escolher ou de conceber. O Ain é a margem de manobra do espírito, o silêncio necessário para que a nossa própria voz possa ecoar. A criação não emerge da matéria densa, mas do vazio fertilizado pela intenção. A fenda sináptica é a existência negativa manifesta na sua biologia, o espaço em branco onde a intenção imaterial se traduz em pensamento e se torna sua ferramenta de cocriação. O corpo humano, portanto, não é um recipiente estático nem uma prisão para a consciência. Ao compreender o espelhamento entre o micro e o macro, revela-se a verdadeira natureza da carne. Ela foi desenhada átomo por átomo, vazio por vazio, para operar como um conduíte da luz. Aqui está o grande tapa na cara da ilusão espiritual. Nós fomos ensinados a olhar para o mundo material e enxergar limitação, pequenez, fraqueza. Vemos o corpo envelhecer, sentir dor ou cansaço e concluímos erroneamente que a matéria é um erro. Não. A matéria é a maior concentração de potência do cosmos. Em Keter está Malkuth, em Malkuth está Keter. Compreenda isso através do mistério da semente. Se você segura uma única castanha na palma da sua mão, o que você está vendo? A visão superficial enxerga apenas um pedaço de madeira densa, um fruto seco. Mas a visão da sabedoria enxerga o código. Dentro desta única castanha não está contida apenas a promessa de uma árvore. Ao crescer, essa árvore dará frutos, que por sua vez darão origem a milhares de outras árvores. Dentro de uma única castanha habita o código genético de uma floresta inteira. Isso é Malkuth. O ponto mais denso da árvore da vida é paradoxalmente o mais rico em potencial. A matéria é o único lugar onde a luz pode germinar e se multiplicar infinitamente. O espírito sem o vaso é apenas luz difusa, não manifesta. É na matéria que o espírito ganha contorno, história, sabor, arte e beleza. O seu corpo é a castanha cósmica. Cada uma das suas células carrega o arquivo compactado da história inteira do universo. O seu DNA é o texto sagrado escrito pela própria luz para poder caminhar sobre a Terra. Quando você entende isso, a sua relação com o seu corpo muda instantaneamente. Você para de combater a sua biologia. Você para de punir a sua carne. Você passa a olhar para a sua estrutura física com um fascínio sagrado. Você compreende que o seu sistema nervoso é um circuito elétrico de altíssima fidelidade. Seus ossos são a sustentação do templo. Seu sangue, a maré mineral da terra. Sua respiração, o vento primordial que sopra a vida. Você é a consciência infinita experimentando o poder de ser matéria
testando a sua capacidade de projetar beleza na densidade. Olhe para o modo como seu corpo conversa com a realidade agora. Antes que qualquer sinal do mundo físico chegue à sua consciência reflexiva, ele passa por uma engenharia de filtros refinadíssima na sua psique e no seu sistema nervoso. Na base da árvore da vida, a luz não deságua direto na matéria sem antes ser traduzida pelas forças que moldam a nossa experiência biológica. O que a neurociência chama de interocepção, a leitura visceral, o ritmo dos seus batimentos cardíacos, o fogo do sangue, as emoções primárias, a Cabala nomeia como Netzach, a memória do pulso vital, a força biológica crua e em movimento. O que a neurociência chama de propriocepção e mapeamento formal, a linguagem, a estrutura, a lógica, o código e a capacidade do cérebro de localizar o corpo e dar forma ao estímulo, a Cabala chama de Hod, a glória da forma, a ordem que disciplina a emoção. Quando Netzach e Hod se cruzam, eles desaguam em Yesod, o fundamento. Na neurobiologia, Yesod é a sua matriz inconsciente, a sua integração somatosensorial e o seu sistema de ativação reticular ascendente. Yesod é o espelho da mente e o grande filtro do mundo. É aqui que todos os dados dos seus sentidos, somados às suas memórias profundas, criam a imagem do eu e decidem o que você vai perceber ou ignorar da realidade. E há uma grande dualidade neste filtro: a automação e a autoconsciência. A automação em Yesod é uma dádiva biológica. Sem ela, você precisaria pensar conscientemente para fazer o coração bater, para digerir o alimento ou para dar cada passo. A automação economiza a energia da vida. O perigo ocorre quando deixamos os nossos traumas, medos e filtros reativos automatizarem a nossa percepção da realidade. Quando Yesod está turvado por memórias de escassez ou defesa, ele envia para Malkut, para o reino físico do seu corpo, seus hormônios e sua postura, a ordem constante de perigo, contração e dor. Mas quando a autoconsciência habita essa engrenagem, o filtro é purificado. Ao tomar consciência dos impulsos viscerais de Netzach e organizá-los com a clareza analítica de Hod, você reescreve a matriz de Yesod. Você altera o filtro. E no instante em que o filtro muda, a resposta da matéria é imediata. O seu corpo em Malkut relaxa a guarda, altera a química celular e deixa de ser um espaço de sobrevivência reativa para se consolidar como o conduíte. Mas reescrever essa matriz não é um ato puramente intelectual. O filtro não responde apenas a teorias, ele responde à experiência somática presente. Por isso, eu convido você a dar um passo além da teoria. Pegue uma folha de papel em branco e um lápis. O que vamos fazer agora não é uma aula de arte nem uma busca por perfeição estética. É um exercício somático de neuroplasticidade e autoconsciência. A neurociência moderna já demonstrou que a motricidade fina ativa áreas motoras e somatosensoriais profundas no cérebro. O trabalho manual cria novas conexões neurais e constrói um ancoradouro biológico para a sua intenção.
Antes de começar, resgate a leveza da sua criança interior. Aquela criança que desenhava a sua árvore sem julgar a forma, sem medo de errar, com a imaginação livre e a atenção plenamente presente. E observe o espaço que você tem disponível. Lembre-se que nós vamos desenhar uma árvore inteira neste espaço, desde a copa mais sutil lá no alto, passando pelo tronco no centro até as raízes se cravando na terra lá embaixo. Então acomode esse desenho no papel mentalmente primeiro. Dê a essa árvore o espaço que ela precisa para respirar de cima a baixo. Com esse mapa bem claro na sua mente, apenas desenhe a sua árvore. Agora, olhe para a árvore que você acabou de desenhar. Para revelar o mapa invisível da sua própria estrutura, divida esse desenho vertical em 5 partes, 5 estações contínuas do topo das folhas até a ponta das raízes. Cada uma dessas 5 faixas marca um ponto de transição do seu próprio eixo central, o caminho exato onde a sua intenção ganha forma física. Com a sua árvore dividida nestas 5 estações, daremos forma tátil a essa jornada. A passagem da mente imaterial para a realidade física exige um adensamento gradual. E no papel isso se traduzirá através da sua mão. A cada nível que descermos, atribuiremos uma textura diferente, variando a pressão do grafite, a força do traço, o tipo de achura e a intensidade da cor. Começaremos da ideia mais abstrata, na luz sutil do topo, e adensaremos o gesto a cada camada até que a intenção ganhe peso, presença e matéria na base do papel. Conecte-se com o significado de Keter, o estado de potencial puro. Qual é a sua intenção mais pura para a sua vida quando você se desfaz de todo o ruído do mundo? Deixe que essa ideia abstrata e intocada habite o traço sutil da sua copa. Conforme o lápis começa a descer para a seção seguinte, faça a transição fluida para o espaço de Da'at, o conhecimento sutil. Sinta que aquela intenção pura que estava no plano abstrato está agora se preparando para ganhar uma forma manifesta na sua história. Desça para a terceira seção. Aqui o seu traço ganha um pouco mais de presença. Pressione o lápis com um pouco mais de firmeza, definindo o contorno com clareza e nitidez. Este é o lugar de Tiferet, a beleza, o sol, o seu córtex pré-frontal assumindo o lugar do observador consciente. Ao desenhar o centro da sua árvore, sinta a fusão dos seus 2 lados, a sua razão e a sua intuição, a sua força e a sua sensibilidade. Reconheça que você não é o caos dos seus pensamentos automáticos, mas a presença lúcida que governa o seu próprio reino. Desça para a próxima sessão. Agora nós vamos adensar o desenho. Comece a preencher com achuras e sombreamentos. Aumente a pressão da sua mão. Deixe a área mais escura. Esta área é Yesod, a sua matriz inconsciente, o seu filtro de percepção do mundo. Enquanto sua mão escurece e dá textura a essa base,
Visualize o seu propósito mais nítido e definido. O seu inconsciente está sendo recalibrado agora para servir como o molde perfeito da sua nova realidade. Por fim, desça para a última sessão. Intensifique as achuras, escureça o traço, sobreponha as linhas até obter o tom mais forte, denso e marcado de todo o seu desenho. Isso é Malkuth, o reino, o seu corpo físico, a matéria densa. Sinta a fricção do lápis no papel, sinta a densidade do traço espelhando a presença do seu corpo neste exato momento. Olhe para o seu desenho. Da sutileza da copa à densidade das raízes, você acabou de realizar a arquitetura sagrada da criação no seu próprio papel e na sua própria biologia. Guarde esse desenho com você. Ele é o lembrete de que o seu corpo não é uma limitação. Ele é o conduíte através do qual a sua consciência ganha forma no mundo. Na tradição cabalística existe uma lei para tudo o que é criado, o caminho do relâmpago. Ele descreve a física exata de como qualquer coisa manifesta ganha existência, o percurso imperceptível que uma força faz desde o invisível até se adensar na matéria. Absolutamente tudo o que existe no mundo físico começou como um feixe abstrato. A semente de um projeto, a intuição de uma obra, a vontade de mudar de vida. No início, isso habita o campo das ideias puras, intencional, poderoso, mas completamente sem forma. Para ganhar o mundo, essa força precisa atravessar etapas. Ela precisa de contorno para não se dissipar no caos. Precisa de incubação para ganhar substância. Exige expansão criativa, mas também exige o rigor do corte, o discernimento que elimina o excesso para que apenas a verdadeira essência permaneça. Uma ideia magnífica ainda é invisível se apenas morar na sua mente. É preciso a força vital da ação e a disciplina da linguagem para traduzir o impalpável em movimentos concretos. É preciso a estrutura do sistema nervoso integrado, organizando a memória e a intenção, até que, finalmente, essa energia atinge Malkuth, o corpo físico, o objeto, o gesto, a matéria. O momento exato em que o abstrato atravessa o seu conduíte e ganha peso no mundo. É o instante em que o céu encontra a terra. A grande magia de tudo que construímos até aqui é que a prova desse processo está acontecendo agora diante dos seus olhos. Este conteúdo que você assiste neste exato segundo começou como um impulso invisível, uma intenção sutil que atravessou o estudo e a pesquisa, ganhou contorno por meio de um roteiro e forma através da imagem e da edição, até que o relâmpago percorreu todo o conduíte e materializou este vídeo na sua tela. No instante em que o som desta voz e a geometria desta imagem encontram a sua percepção, o circuito se fecha. O céu encontra a terra mais uma vez. Mas a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Mantenha o conduíte ativo. Governe sua percepção e manifeste como um artista.